Saudações a todos os ouvintes. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, nós gostaríamos de abordar brevemente algumas informações sobre as epístolas de Paulo de Tarso aos Coríntios. Bom, a cidade de Corinto era uma das mais importantes da Grécia Antiga. Após ter sido arrasada em 146 a.C. pelo cônsul romano Múmio, essa cidade foi posteriormente reedificada por Júlio César no ano de 46 a.C. e quase 2 décadas depois, Augusto a tornou capital da Caia, província romana que correspondia à Grécia. Embora Corinto fosse capital da Caia, era um pouco helênica, pois contemplava todas as etnias e culturas do Mediterrâneo. Sua localização geográfica e sua proximidade de portos importantes fizeram que Corinto se tornasse um local importante para o comércio. Era uma cidade povoada de viajantes e marinheiros, sempre com um contingente de população flutuante. Essa cidade situava-se na entrada do extenso istmo que liga a Grécia Central ao Peloponeso. Era servida de 2 portos. Juntava-se à riqueza comercial da cidade o culto à deusa do amor, Afrodite Pandemos, cuja licenciosidade e permissividade caracterizavam a cultura local. No templo dessa divindade serviam mais de 1000 sacerdotisas prostituídas. A cidade inteira era como um grande lupanar. Em suas expedições missionárias, Paulo de Tarso viajou para Corinto após o insucesso de sua passagem em Atenas, onde a mensagem de Cristo não foi acolhida pela intelectualidade fria dos atenienses. Esse episódio infrutífero e amargo marcará o teor da carta aos Coríntios, pois Paulo apresentará a dicotomia entre a suposta sabedoria do mundo e a sabedoria cristã. Em Corinto, Paulo encontrará seus estimados amigos Áquila e Prisca, cristãos ligados às fundações das igrejas de Roma, Corinto e Éfeso. Além disso, a passagem de Paulo de Tarso em Corinto era desejada porque ele gostaria de conhecer os sítios que foram teatro das lutas de Gesiel e Abigail. Gesiel é o nome de Estevão. E apesar de seus costumes frouxos, Corinto estaria muito mais apta a receber as sementes do Evangelho do que Atenas. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, assim nos relata. Abre aspas. Altamente confortado, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Diariamente à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um, todos entravam em silêncio a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos
é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Como acontecia por vezes em Antioquia, surgiam também ali pequeninas discussões em torno de pontos mais difíceis de interpretação, que Paulo se apressava a acalmar, sem prejuízo da fraternidade edificadora. Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa e sincera assinalava um instante de repouso. A instituição progredia a olhos vistos. Aliando-se à generosidade de Tito Justo, outros romanos de fortuna aproximaram-se do Evangelho, enriquecendo a organização de possibilidades novas. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus lhes manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto, em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontravam apenas a rispidez de preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade. Fecha aspas. A par dessas informações, consideremos também que as cartas de Paulo aos Coríntios foram escritas por volta dos anos 50. A primeira carta é às vezes vista como um manual de conduta, dado o extenso conteúdo que Paulo dedica para tratar de questões do cotidiano. Sabe-se que pelo menos parte dessa carta é uma resposta às questões que foram endereçadas por escritos por membros da própria comunidade de Corinto. Uma outra parte trata de notícias recebidas por intermédio de familiares de Cloé, onde são abordadas as divisões, as desavenças que começam a surgir dentro da comunidade, entre os que se diziam seguidores ou de Apolo, ou de Cefas, que é Pedro, ou do próprio Paulo. Além disso, são desenvolvidos o tema da ressurreição de Jesus, palavra que em grego era indicada como anástasis, e também o tema do amor. Já na segunda carta estão marcados os temas de sua relação com os membros da igreja, sua autodefesa em relação ao seu apostolado, a coleta, a reconciliação e experiências pessoais. Tomadas ambas as cartas, as questões pessoais retratadas são aplicáveis aos dias de hoje, pois dizem respeito a comportamentos de indivíduos de todos os tempos e de todas as comunidades cristãs. Conflitos, choques de ideias, divergências e condutas são fatores que devem permanecer sob o manto da fraternidade e da caridade. Não poderíamos deixar de falar também que Paulo de Tarso foi o precursor do Espiritismo, ao desenvolver temas sobre a vida futura, sobre o corpo espiritual, sobre a diversidade de carismas e sobre a ressurreição espiritual. Kardec selecionou o maravilhoso hino ao amor, hino à caridade, contido no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, para abordar o tema da salvação do espírito, intitulado Fora da caridade não há salvação. Vamos à leitura desse hino. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Fecha aspas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. E comentando o trecho sobre o amadurecimento da condição espiritual, o Espírito Emmanuel, numa publicação de maio de 1967 da revista Reformador, comenta sobre a maneira que um espírita evangélico deve se conduzir após adquirir o patrimônio de conhecimento. Vamos à leitura. Abre aspas. Madureza espiritual. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida. Mas, depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. É por esse motivo que o espírita evangélico age sem apego, progride sem soberbia, ama sem egoísmo, serve sem recompensa, auxilia sem reclamação, aprende sem vaidade, ensina sem exigência, esclarece sem azedume, perdoa sem condição, espera sem ociosidade, corrige sem reproche, observa sem malícia, socorre sem barulho, opera sem temeridade, colabora sem constrangimento, constrói sem alarde, confia sem basófia, administra sem imposição, obedece sem servilismo. O espírita evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículos das ideias que abraça, e em razão disso seleciona as suas próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que deve. Fecha aspas. E assim encerramos nossa palestra, gratos pela oportunidade de estudar esse roteiro de felicidade. Que a paz de Jesus esteja conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.